Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Mais um dia, né? Nessa tremenda unção, nessa tremenda paz do Senhor, na graça de Amém. Deus. Estamos aí, né? Ao vivo para vocês, em nome de Jesus. Né, Felipe? Amém. Eu glória. Paz do Senhor a todos. Amém? Amém. Mais um dia, vamos lá aprender um pouquinho, né? Eu creio que os irmãos já vão entrando aí, em nome de Jesus. O Felipe vai estar vendo aí, né? Vai estar junto aí. Deixe, como eu sempre falo, deixe as suas perguntas, as suas indagações, em nome de Jesus, amém? É muito bom estarmos conversando, estarmos, né, tirando as dúvidas. Não deixe as dúvidas sucumbir na sua mente, não. Nem o que vir de indagação, de pergunta, esteja falando, esteja comentando, em nome de Jesus, amém? Estamos aí aprendendo, já estamos no capítulo 30 de Gênesis, né, que nós paramos, né? Isso. E vamos ver quando Jacó ele... Capítulo 27. Capítulo 27, Verso verso 30. 30. Capítulo 27, verso 30, né? Aonde ali nós vamos ver, né? Quando ele sai de casa, eu deixei uma pergunta, né? Eu gostaria que você estivesse respondendo. Deus fez com Jacó, será? Porque nós vimos que o seu pai abençoou ele, né? O pai colocou a mão, mas a bênção era para vir sobre o seu irmão, né? Era para cair sobre a vida do irmão dele. E a mãe e ele enganaram o seu pai Isaac, né? E ele foi abençoado ou não? Isaac liberou a bênção sobre a vida dele, mas Deus foi com ele? Aí que está. Foi ou não foi, irmãos? O que vocês acham? Glória. Fica essa pergunta aí, amém? Vamos respondendo aí em nome de Jesus, amém? Amém. Eu glória. Vamos lá, capítulo, o pessoal está entrando já? Já. Tá todo mundo aqui já. Está todo mundo aí já? O pessoal tá entrando. O pessoal já está Francisco, a chegando. Lourdes já tá aqui. Francisco, Lourdes, o que mais? O pessoal tá entrando. É que eu não consigo ver todo mundo de primeiro. Ah, tá. Coloca um amém aí, ó. Marca a tua presença. Fala, eu estou aqui em nome de Jesus, amém. Vamos estar marcando presença para a glória do Senhor. Amém. Isso nos ajuda, graças a Deus. Estamos chegando num número bom de visualizações, né? Para a glória do Senhor. Esteja compartilhando essa palavra, esteja aí passando para outras pessoas, que é muito importante. Amém. Vamos alcançar um número maior de pessoas aí levando essa palavra gloriosa, tirando dúvidas, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Vamos lá então, capítulo 27, verso 30. Capítulo 27, verso 30. Dê um joinha aí, amém? Dá ó, ok? Tá bem? Se eu estou presente, vamos lá. Glória. Enquanto a gente está lendo aqui, vocês já podem estar respondendo a pergunta que o pastor fez no início do vídeo. Glória. Amém. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaac, seu pai. Veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai, e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaac, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande, e disse: Quem? Pois é aquele que apanhou a caça e me trouxe. Eu comi de tudo, antes que tu viesses, e abençoei-o, também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não foi o seu nome justamente chamado Jacó, por isso que já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. Mas disse: Não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaque, e disse a Esaú: Eis que eu tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido,
Que te falei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú, seu pai, tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe, eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos céus do alto. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. E acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o teu jugo do teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. Esaú disse a seu pai, Esaú disse no seu coração, chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou, e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse, eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, e levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie a ti a ira de teu irmão, e te esqueça do que ele fizestes. Então enviarei, e te farei vir de lá, porque seria eu desfilhada também, difusando no mesmo dia. Ok. Então nós vemos aí um fato interessante, a qual Esaú, ele vai até seu pai pedir a bênção, né? Ele trouxe a caça a qual ele saiu para caçar, caçou, trouxe para o seu pai, e quando ele chega lá ele tem uma surpresa, que o pai já havia lançado a bênção sobre quem? Sobre Jacó, né? E ele fica furioso porque ele diz, olha, já tomou a minha primogenitura, agora tomou a minha bênção. Quer dizer, a mesma coisa em si, né? Porque ele vendeu o direito de ser o primeiro, e o primeiro que levaria a bênção do pai. Para você ver como era importante o ato da bênção. O ato da bênção sobre o primogênito, né? Esse ato da bênção é algo muito tremendo e até hoje é liberado, né? Porque a bênção do Senhor estará na vida dos filhos, desde que o pai o abençoe, né? E quando o pai amaldiçoa o filho, geralmente a maldição também percorre. Por isso nós, como pai, você que é pai, você que é mãe, deve lançar a palavra de bênção, colocar a mão sobre teu filho, abençoá-lo. Quando o filho sair, lance a bênção por ele, por o caminho que eles for. Lance a bênção na vida da tua filha, do teu filho, para que Deus venha abençoar. Amém? Porque é muito importante essa palavra. E hoje em dia nós estamos vendo bem pouco. Antigamente, quando eu ia dormir, meus irmãos, tinha esse costume e ainda, né? Pedir a bênção, falava, pai, a bênção. E o pai estava geralmente no quarto, Deus abençoe. Quando a gente ia sair, pai, a bênção, né? Apesar de sermos ainda de uma outra religião, sermos católicos, mas Deus ouvia, né? Eu creio que Deus ouve a oração, Deus ouve as palavras da boca que sai, e a bênção permanece na vida dos filhos, né? Então abençoa teu filho, abençoa tua filha, para a glória e louvor do nome do Senhor, que Deus vai sim abençoar. Amém? Responderam a pergunta? Engana? Ainda não responderam? Respondam aí, pessoal. Aí ele coloca e lança a bênção também, mais uma outra bênção, né? Que ele viverá sob a gordura do campo, quer dizer, será abençoado também na caça, né? Terá o melhor, porque a gordura antigamente era muito importante, né? Por isso ele fala, terá gordura, por quê? Porque antigamente não tinha geladeira. Então, quem tinha gordura, os animais que tinham gordura, e ainda no interior, hoje, local que não tem geladeira, né, muitos lugares ainda não chegou energia elétrica por aí,
As pessoas colocam em meio à carne, né, em meio à gordura, as coisas para conservar. Então, um animal que tivesse bastante gordura teria bastante coisas para deixar, né, guardada. A gordura também era muito importante, que se queimava, né, para fazer, para se colocar, para fazer alimento, né? Não tinha, você não ia até o mercado e comprar óleo de soja, não tinha nem soja, né? Para se plantar, não se plantava soja, não extraía óleo, o único óleo que tinha era o azeite. E o azeite era caro também. Então se usava muito a gordura, né? Quem é antigo lembra, né? E é gostoso comer, né? Você vai comer o feijão com banha, né? Temperado com banha. É muito bom, amém? Então, a gordura era muito importante, o orvalho da terra para que a plantação e para que os pastos ficassem bons. Então, ele ordena essa bênção sobre a vida do seu filho. E ele chora, porque apesar disso, a bênção geral, a bênção do pai era muito importante, né? A liberação disso. E ele sabia isso, esse valor, né? Vamos prosseguir? Vamos. Aí Rebeca, nessa passagem, ele já fala que ela descobriu, e os servos vieram e falaram, que Isaac tinha falado, e Esaú falou que ia matar Jacó, né? Que ia matar Jacó. Mas tudo isso, você vê, toda essa armação que fizeram, tudo isso Deus já sabia. E veio ali sobre Isaac, né? E ele disse, ó, o teu irmão reinará sobre ti. Né? O teu irmão reinará sobre ti. Então, já havia ali aquela coisa que ele sabia já, desde o princípio, né? Quando Deus havia falado, que o irmão, ele já tinha uma noção mais ou menos do que ia acontecer, só que ele não sabia a forma que ia ser, né? E ao liberar a bênção, ele pôde, entre si, ele dizer, olha, a bênção vai estar sobre a vida de Jacó, amém? E vamos ver o que aconteceu. Aí nós vamos saber a bênção de Deus, amém? Antes, o Francisco acho que ele respondeu aqui a opinião dele. Colocou, pastor, Jacó foi abençoado, mas depois teve as consequências da sua enganação. Exatamente. A bênção de Deus foi sobre a vida dele, né? A bênção foi. Só que a lei da semeadura, né? Tá certo, né, irmão Francisco? A lei da semeadura, porque tudo que você planta, você colhe. E há um tempo. O que as pessoas não entendem muitas vezes é isso. As pessoas fazem mal, prejudicam os outros, né? Prejudica, quantas vezes já prejudicaram, já me prejudicaram, eu acho que prejudicaram vocês. E às vezes a gente fica indagando, poxa vida, né? A pessoa fez isso para mim e nada aconteceu. Mas é que eu sempre falo, irmão Francisco, sempre que eu falo, viu, irmão? Deus trabalha no tempo. O tempo mostra muitas coisas. O tempo passa. E você vai ver aquela pessoa que te enganou até hoje. Até hoje Deus tem sido muito fiel comigo e acho que os irmãos. Todos aqueles que fazem mal, que me fizeram mal, passou o tempo, eu pude contemplar a justiça de Deus. Porque Deus é justo. Passa o tempo e Deus é longânimo, irmão, também. Passa o tempo. Às vezes até se esquece. Mas quando você olha e vê, você lembra. Deus é fiel. Deus é fiel. O tempo passa. Mas o que se plantou vai se colher. Como na semeadura, né? Você lança a semente e tem pessoas que plantam e já quer colher. Né? Tudo na vida é assim. Em questão de dízimo, em questão de oferta, em questão de bênção, em questão de tudo na nossa vida. É um plantio. Você planta, você vai plantando. Não é porque você plantou hoje que é amanhã que você vai colher. Não é assim na vida, não. A lei da semeadura, a lei do tempo. O tempo vai mostrando muitas coisas. O tempo vai trabalhando ao nosso favor.
E quando você vê, tudo aquilo que você plantou no passado, você vai colher. Por isso muitas pessoas não entendem que às vezes se convertem e demoram para ser abençoados, porque ainda estão colhendo. Estão colhendo o que plantaram lá atrás. Por isso é importante continuar plantando. É importante persistir na plantação, né? Para que não venha a faltar no futuro, no tempo da colheita. Amém? E às vezes é que nem no Salmo, na palavra diz, né? Que as pessoas saem planteando, chorando, mas vão voltar com grandes modas, né? Então às vezes está faltando as coisas, mas quando você voltar, a bênção já vai estar completa na sua vida. Amém? Então o tempo muda muita coisa, o tempo vai mostrando muita coisa, como nós vimos aqui, o que foi enganado, o enganador será enganado. O que abençoa será abençoado. Amém? Moisés, nós vamos ver mais para frente, lá ele teve um preço muito grande a pagar por um erro. Então, tudo que nós fazemos aqui, nós vamos pagar, com certeza. Amém? Por isso, plante bênção, plante glória, que você vai colher em nome de Jesus. Amém? E ele sai, Jacó, a sua mãe, manda ele ir até o seu tio Labão, né? Que ela veio de lá, era irmã dele, se lembra? Irmã de Rebeca, né? Labão, se lembra? Era irmão da Rebeca. Né? Quando ele foi, o mordomo foi lá buscar ela, né? Então era irmão dela, então ele já havia prosperado nos caminhos e a sua mãe lembrou e falou, olha, você vai até lá, porque ele vai te proteger, vai te dar emprego, né? Vai até lá. E ele pega e sai, né? Sai da presença da mãe. A mãe paga um preço muito grande pela sua desobediência, como a irmã disse, né? A irmã Luciana, né? Ela disse na semana passada. A mãe pagou um preço muito grande, porque não viu seu filho, né? Seu filho saiu e praticamente ela não o viu mais. O filho que ela tanto amava, o filho que ela tanto protegia. Então, grande é o preço que se paga nessa terra. Amém? E disse Rebeca a Isaque, enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas dessa terra, para que me será a vida? Aí entramos no capítulo 28. E Isaque chamou a Jacó, e abençoou-o, e ordenou-lhe, e disse, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Leva-te para Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Você vê aí a bênção, né? A resposta está aí. Ele vai falar com seu pai que ele vai embora, e por causa do seu irmão, e interessante, ele não impediu, né? Mas ele ordenou a bênção. Você vê que a bênção que estava sobre a vida de Abraão, que foi sobre a vida de Isaac, foi sobre a vida de Jacó. Amém? Ela passou, em vez de ir para Esaú, ela passou para Jacó. A bênção de Abraão. E disse, olha, sobre ti nascerá uma grande nação. E sobre ti estará a bênção do Senhor. Né? Vai para lá. Vai para a casa do seu, vamos dizer, avô, né?
vai lá, teu tio vai falar, você toma uma mulher de lá, não case de novo, não case com outras mulheres, casa somente com a da casa do teu avô, né, que são ali. É. Aí me pergunta, se você perguntar, eles eram primos? Mas era mais ou menos, né? Né? Sim, que era tio dele, lá. É. Jacó também era mais ou menos primo de Rebeca, era da mesma família, se for ver praticamente. Então, aí me pergunta, mas poderia ser assim? Você lembra que eu disse lá embaixo, lá atrás, sobre Ló? Ló que teve filho com as suas próprias filhas? Você pode ver que não havia uma certa regra, né? Mas não havia esse tipo de maldição sobre geração, né? De pessoas, não havia essa regra ainda, porque não havia sido dado a lei. Amém? Não havia sido dado a lei ainda. Então, não havia uma herança consanguínea, vamos dizer assim. Uma herança de geração, uma herança, né, de genes, vamos dizer assim. Isso veio ocorrer depois, quando Deus fala, as coisas mudam, né? Quando Deus falou que a maldição, nós vamos ver isso mais para frente, que a maldição viria, né, até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem, naquele momento eu creio que houve uma mudança consanguínea. Então, daí em diante, a relação entre primo, sobrinho, que é uma relação, uma lei, nas leis, né, nas 613 leis está escrito, né, até interessante isso. Tem pessoa que fala que acabou a lei, né? Eu escuto muito, mas acabou a lei. Acabou essa geração consanguínea? Acabou? Primo pode casar com prima? Irmão pode casar com irmão? Não vai ter problema nenhum? Não vai ter geração consanguínea? Crianças não vão nascer mais com defeito? Acabou tudo? Nós estamos na graça, né? É interessante essas posições, não é interessante? Porque até então não havia maldição sobre os genes, sobre as pessoas. Ali, quando Deus ele dá ordem para Moisés sobre a lei, naquele momento houve uma mudança consanguínea, eu creio. Porque hoje, se você casar primo com prima, tem pessoas que falam, olha, vai nascer um filho perfeito, pode nascer. Mas vai passando a geração, a segunda, a terceira, a quarta geração. Como eu disse, tem filho que não conhece nem o avô. Se o avô, o bisavô, teve uma relação primal, uma relação familiar, por exemplo, teu bisavô casou, vamos dizer assim, com a prima dele, corre um risco muito grande entre a terceira e quarta geração nascerem com problemas físicos, porque vai mexer com os genes. Não sei se você percebeu, às vezes a pessoa tem olho azul. Olho azul. Os filhos não têm olho azul. Vai passar neto, bisneto, vai vir com olho azul. Interessante, porque é a geração consanguínea. Aí é que está esse problema que depois veio com a lei. Mas Jesus veio na graça. Mas isso continuou. Interessante, não é? Interessante. Então, como muitas pessoas ouvi dizer que está na graça, agora que a lei acabou, que não existe mais a lei, então que essa parte também não existe mais, é isso? Existe. A consequência consanguínea chamada. Então, queridos, é interessante isso daí. Amém?
Você vai ver que mais para frente Jacó vai casar praticamente com duas primas. Duas primas. Já analisou isso aí? E não houve dano algum. Nada aconteceu. Gerações se passaram. Não veio ninguém com defeito, porque não havia ainda essa consequência. Interessante, né, irmão? Não é verdade? Hã? Você já parou para pensar nisso? Interessante, muito interessante. Então Jacó ele sai, vamos ver o que vai acontecer. Se tiver pergunta, coloque. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, e Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó, e o enviara a Padã-Arã, para tomar mulher para si dali, e que abençoando lhe ordenara dizendo, não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e fora para Padã-Arã, vendo também Esaú, que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além de suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Neboiate. A visão da escada de Jacó. Amém. Olha que interessante. Ele foi também casou como se fosse com as primas. Umas primas também. Então, veio a recomendação do pai. Porque ele havia feito errado. Deveria casar. Aí me pergunta, é aquela coisa, você lembra, irmão Francisco, que eu falei que Israel não havia nascido? Olha a consequência, eles estavam em Canaã. Não estava em Canaã? Ora, Canaã não é Israel? É ou não é? Não seria Israel? Foi essa a pergunta, não foi? Agora, não podia casar com as moças que estavam em Canaã, por quê? Porque ainda não havia sido literalmente tomado. Havia muitas pessoas, muitas mulheres ali que eram cananeus, né? Ainda eram cananeus, mulheres cananeias, que adoravam outros deuses, que faziam tantas coisas erradas. Então ali a terra ainda estava sendo formada. Por isso eu falei, Canaã é a terra prometida? Sim, é a terra prometida. Mas a bênção precisa ser trabalhada. Amém? Precisa ser trabalhada. Amém? Não é todos, aí vem aquela palavra, não é todos que estão em Israel que é israelita. Nem todos que estão em Canaã são hebreus. Amém? Aí eram hebreus, porque cananeus adoravam outros deuses. Está respondida a pergunta agora? Amém? Teve pessoas até que me criticaram por essa resposta, mas falta esse entendimento aí, né? Que nós vamos adquirindo com o tempo. Amém? Porque a bênção ela vai se formando lentamente na nossa vida. Amém? Partiu, pois, Jacó a Berseba, e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente serás como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Peraí. Vamos devagar para irmos analisando. Peraí. Foi o que eu disse. Eu acabei de falar, não foi? Ele foi e colocou uma pedra como travesseiro. Onde que ele estava? Onde que ele estava?
Estava em Canaã. Ainda estava em Canaã. Né? Estava em Canaã. Estava na terra de Canaã. Ok? Aí ele vê uma escada sendo colocada no céu, uma ligação. Ele vê os anjos subindo e descendo essa escada. É uma ligação com Deus. É a subida e a descida. Quer dizer, Deus levando as orações e descendo com as bênçãos, subindo e descendo. E ele vê o Senhor lá em cima dessa escada. E o Senhor disse, espera aí, o que o Senhor disse, Felipe? E de novo. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Ora, mas ele não estava morando lá? Não morava lá? Não tinham chegado lá na terra prometida? Não estava? Hã? Isaac não estava lá? E por que Deus iria dar? Interessante, né? Ele já estava na terra. Já estava na terra. Mas ele não podia casar com as moças de lá, né? E a terra que ele estava ainda não havia sido tomada. Foi o que nós acabamos de falar, foi o que eu acabei de falar. Ok? Deus ainda ia dar a terra, eles estavam lá, mas não tinham a possessão total. Não tinha possessão total. Essa possessão veio depois. Você vai entender como que veio depois. Viu, irmão Francisco? Viu, pessoal que estão escutando? A possessão da terra, apesar de eles estarem lá, veio depois. Veio depois. Nós vamos ver como que chegou. Amém? Porque a promessa de Deus se cumpriu ali. No que Deus está falando. Amém? E Deus disse, eu serei contigo. A bênção de Abraão. Você lembra da bênção de Abraão? Então Deus, ele ouviu quando Isaac abençoou. E ele disse, a bênção de Abraão, a bênção que está sobre Abraão, teu avô, que foi sobre a vida do teu pai, que eu fui com ele, que ele plantou em terra dos inimigos. E... Amém? Apesar de ser inimigo, ele já estava em Canaã. Aí é aquele interessante. E Deus abençoou Isaac onde ele estava, que ele plantou, se lembra? 100 por 1. Ele plantou e colheu, o gado cresceu. Então Deus o abençoou. Amém? E a bênção veio sobre a vida de Jacó. Amém? A bênção estava sobre a vida dele. Então ele foi abençoado por Deus. Amém? Quando o pai abençoou, lançou a bênção, Deus respeitou e veio sobre a vida dele. Tanto é que você não vê Deus indo falar com Esaú. Deus veio falar com Jacó. Que a bênção ia vir sobre a vida dele. Apesar de ele já ter, Esaú ter filhos, já ter... Não, Deus veio falar com Jacó, sobre ti, ok? Nascerá e será todas as benditas as famílias da terra. Promessa que Deus tinha feito para Abraão. Amém? Todas as famílias da terra serão abençoadas através da unção de Deus que está sobre a nossa vida. Amém? Em nome de Jesus, a bênção está sobre a tua casa. A bênção de Abraão está sobre a tua vida. Amém? Em nome de Jesus, você é uma pessoa abençoadíssima pelo Senhor. Amém. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que eu tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sonho, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse, quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira,
e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade, dantes era Luz. E Jacó voltou em volta dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de todo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém. Uma parte interessante aí, né? Que Deus disse para ele que abençoaria onde ele quer que ele fosse. Amém? Onde ele estiver. A bênção de Deus está sobre a nossa vida. Mas, e agora? A bênção, nós estamos embaixo da bênção de Abraão? Não, você acha que sim ou não? Somos consequência dela, né? Nós somos ou não somos bênção de Abraão? Sim. E agora? Amém? Que pergunta, né, irmão? Nós somos herança de Abraão ou não? E agora? Interessante, né, irmão? Fica essa pergunta aí. Nós somos descendência de Abraão ou não? Você é judeu? Não. Você é judeu? Não. Não. Nós somos gentios. E aí? Nós somos herdeiros de Abraão ou não? Pergunta aí. Pergunta para as pessoas. Dá uma verificada aí. Dá uma analisada no que eu estou te perguntando agora. Você aí que está escutando. Você mesmo. Você é herança de Abraão ou não? Vai colocando aí o que você acha, se você é ou não é. Amém? E ele diz ali, quando ele acordou, ele pegou a pedra que estava ali e disse: aqui certamente é a casa de Deus, eu não sabia, é a porta do céu, né? E ele fez ali um voto com o Senhor. Interessante. Não havia visto ainda, como eu disse, lei. Não havia vindo ali sob ordenanças ainda. Porque o dizimar depois veio como a herança para as pessoas que eram de Israel, quando foi dada por Moisés para dizimar. Aí tem pessoa que fala: olha, o dízimo está na lei, e a lei foi morta. Mas a lei não havia sido dada ainda. E como ele falou em dízimo? Por que ele falou em dízimo? Por que, Felipe? Puxou de Abraão ali o propósito, a aliança que ele fez. Tem pessoas que não entendem isso, né? O dízimo era antes da lei, durante a lei e depois da lei. Ok? Vamos lá, vamos entender. Foi antes da lei, durante a lei e após a lei. Como está escrito, que eu já expliquei, né? Que está em Hebreus, né? Hebreus 7. Hã? Hebreus 7. Hebreus 7 está escrito que Sacerdócio, né? o sacerdócio ele muda, né? E quando a mudança de sacerdócio é mudança de lei. Então a lei continuou, existe uma lei. Hoje na graça mesmo tem a lei de Cristo. Amém? Que perdurou. E está escrito que antigamente se dava o dízimo para o sacerdote. Né? Para o sacerdote. O primeiro sacerdote a receber o dízimo foi Melquisedeque. Ok? Depois, quem recebia os dízimos eram os sacerdotes, os levitas da casa do Senhor, na lei.
E no Novo está escrito dessa maneira. Antigamente se dava o dízimo àqueles que vivem. Aqueles que vivem. E hoje nós damos o dízimo para aquele que vive eternamente. É o que nós lemos lá. Amém? Então o dízimo se dá para aquele que vive eternamente. Então era antes, durante e depois. Ok? E ele viu o pai dele ser abençoado. Ele viu o vô dele ser abençoado. Ele viu a aliança que foi feita. E como a bênção caiu sobre a vida dele, ele olha para Deus e ele preserva essa aliança. A aliança da bênção, a aliança da graça que tinha com Deus, essa aliança que ele tinha com o Pai. Então ele olha para Deus e fala, olha, eu estou saindo, se o Senhor me der o que comer, se o Senhor me der o que vestir, né? Se o Senhor me fizer voltar em paz para a minha casa, que ele saiu obrigado. Então ele já pôs um voto para a vida inteira ali. Não fez um voto, olha, se o Senhor me abençoar, se eu vender essa casa, eu vou dar o dízimo. Né? Olha, se eu vender essa caneca aqui, eu vou dar o dízimo. Não. Ele disse o quê? Pode prestar atenção. Se em paz, se o Senhor me der o que comer, der o que vestir, o que mais? E em paz eu voltar. E em paz eu voltar para a minha casa, que Deus disse que ele ia voltar. E herdar a terra. Então, se em paz eu voltar, ele fez uma promessa, vamos dizer, a promessa da vida inteira praticamente. Certamente tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Amém? Não foi simplesmente um voto. Ali ele fez um pacto com Deus. Um pacto para a vida inteira. Amém? Ele fez o pacto. E vamos ver o que aconteceu. Porque Deus leva a sério, viu? Quando você faz um pacto com Ele, Deus leva a sério. Deus leva muito a sério. Principalmente quando você cumpre. Né? Nós somos errados. Nós somos tão infiéis. Porque nós fazemos aliança com Deus, dá um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, já esquecemos. Né? E Deus leva em consideração todas essas coisas. Na nossa vida, ainda hoje. Amém? Amém. Jacó chega ao poço de Arã. Então pôs-se Jacó a pé, e foi-se à terra dos filhos do Oriente, e olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelha que estavam deitados juntos a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas. E tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhe Jacó, meus irmãos, de onde sois? E disseram, somos de Arã. E ele lhes disse, conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram, conhecemos. Disse-lhes mais, está ele bem? E disseram, está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse, eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber as ovelhas, e ide apacentá-las. E disseram, não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou a Jacó e removeu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz, e chorou. E Jacó anunciou a Raquel, que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo a Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e o beijou, e levou-o a casa. E
contou ele a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele 1 mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da menor Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. E Jacó amava Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu ta dê, do que a dê a outro varão. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Amém. Você vê, ele chegou lá, como eu disse, era prima praticamente, prima. Ele chegou e gostou dela, porque ela era bonita e era uma mulher esperta, né? Vamos dizer. A outra já era mais tenra, já era de olhos mais tenros, ela era mais tenra, ela era mais calma, né? Ela era de um semblante mais, assim, sublime. E a Raquel já era mais esperta, ela era pastora, né? Ela cuidava de rebanho, era uma mulher mais, vamos dizer assim, no dia de hoje, um pouco mais atrevida, um pouco mais, né, esperta. E ele se apaixonou por ela. E ele ficou 1 mês ali com o seu tio, e certamente ele ficou lá e ele falou: olha, vamos entrar num acordo, né? Porque eu vou trabalhar tudo. E o coisa falou: olha, eu preciso te assalariar, te dar um salário, você vai trabalhar, o que você quer? E como ele não havia dote, você lembra do dote? O dote, que tinha que se pagar, o pai tinha que se dar um ouro, prata, roupas, como foi dado para sua mãe, né, para Rebeca, né, que você lembra que chegou, levou pulseiras, ouro, prata, tudo, foi lhe dado, tudo. Então ele não tinha esse dote. Então ele pensou: olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar 7 anos, 7 anos eu vou trabalhar praticamente de graça, só comendo e bebendo, né, lógico, e tudo que eu trabalhar fica aí. Ele não quis receber, ele ficou como um dote. Mas o acordo foi firmado para se casar com Raquel, a que ele amava. Amém? Raquel que ele amava. E o seu tio, ele consentiu, falou: melhor que ela fique com você do que com o outro, né? Porque vai estar ali a geração. Então foi feito esse selo, esse pacto, que passou rápido, porque ele gostava muito da Raquel. Então ele trabalhava, ele, né, ficou muito ali feliz, eu creio, porque ele ia casar com a mulher que ele amava. Então ele foi se disponibilizando, né, foi trabalhando e sem nada receber. 7 anos ele trabalhou para pagar o dote, ok? Então ele foi, pagou os dotes, vamos ver o que vai acontecer. Agora, semana que vem. Porque agora já está. Não. Vai dar a hora, né? Então a semana que vem, que rápido que passa, né? Foi tão rápido hoje, né? Parece os 7 anos de Jacó. Passou 7 anos rapidinho. Passou 1 hora tão rápido, né, irmãos? Tão gostoso ouvir falar de Deus, né? Tão gostoso ouvir a palavra. Amém? Alguma pergunta? Pergunta não. Os irmãos o Francisco perguntou. Pastor, a palavra Betel, que foi mencionado nos versículos anteriores, significa casa de Deus? Betel, né? Era luz antigamente, né? Vamos lá, vamos colocar. No fim aí eu vou estar colocando, que nem fiz na semana passada, ok? É muito bom perguntar. Daqui a pouquinho eu vou estar colocando aí certinho para vocês, amém? O que quer dizer Betel e o que quer dizer cidade luz, né? No passado. Então vamos estar vendo essa parte e colocando. É interessante essas perguntas, né? Porque isso daí vai deixando nós, porque como eu disse, o nome ele tinha muito poder antigamente. É isso mesmo, significa casa de Deus na Bíblia. Exatamente, a casa de Deus. Mas depois coloca lá para mim. Amém?
Betel, a casa do Senhor, né? Que ficou aquele lugar marcado e ungido para a glória do Senhor. Você já ungiu a tua pedra? Né? Você já colocou o azeite em cima dessa pedra? Você selou esse pacto com o Senhor já? Você já disse para Deus que nem Ele disse? Né? E a pergunta que fica, né, sem resposta hoje é aquela ali. Nós, hoje, nós fazemos parte da descendência de Abraão. Fazemos ou não fazemos? Eu acho que diretamente não, mas quando Jesus veio, ele acabou enxertando a gente nessa promessa. Vamos ver isso? O que os irmãos Será? acham? Somos filhos de Abraão ou não? Apesar de não sermos judeus, não somos judeus, né? Pelo menos, não sei. Não sei, como eu disse. A linhagem, a nossa, a gente não sabe, né? A gente não sabe, e isso é interessante. Sabia, irmão, que isso é tão interessante que, às vezes, você pode ser descendente de um apóstolo? Sabia que você pode ser descendente até de Jesus? Família de Jesus. Sabia que você pode ser consanguíneo de Jesus? Sabia, Felipe? Porque Jesus teve mais irmãos. Teve mais irmãos. É óbvio que o sangue de Jesus era um sangue puro, diferente. Mas quem sabe você não vem de uma linhagem que seja dos irmãos de Jesus, das irmãs de Jesus? Ou de Pedro, né? Ou dos apóstolos aí, porque eles rodaram muito, né? Eles andaram em muitos lugares. Pode ser, pode ser. Há uma forte indício, né? Paulo, Timóteo, muitos deles viajaram, né? Foram para a Espanha, foram para Roma, né? Então, foi muitos discípulos formados. Que coisa tremenda, né? Quem sabe o teu sangue que está pulsando aqui, está na tua veia, você não sabe, mas lá do passado. Né? Interessante. Então fica essa pergunta no ar aí, amém? Uma pergunta que não quer, como diz, uma pergunta que não quer se calar, amém? Somos descendência de Abraão ou não? Amém? Na terça-feira, na segunda-feira agora, nós teremos essa resposta. Vai estudando, vai meditando aí, vai pesquisando aí, amém? Somos ou não somos? Amém? Segunda-feira. E domingo agora, 18 horas em Arujá e às 19 horas em Santa Isabel, nós vamos ter a ceia do Senhor presencial. Amém? Presencial. Os copinhos são descartáveis, o pão vai estar em coisinhas descartáveis também. Amém? Não se preocupem. Amém? A igreja está sendo higienizada, está sendo preparada. Amém? Para você, para a tua família, para os teus filhos. Amém? Que Deus venha abençoar. Que Deus venha trazer uma santa ceia maravilhosa na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? E vamos estar conversando, vamos estar meditando sobre esse assunto em nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, move teu sobrenatural, Senhor, sobre cada família. Move seu sobrenatural sobre cada irmão e irmã, papai, que estão participando. Ou seja, nesse momento, Senhor, papai online, ou seja, a hora que se for assistido esse vídeo, papai. Papai, nesse momento, eu lhe peço a bênção e a unção atemporal, ou seja agora, ou seja amanhã, ou seja o momento que for, que a pessoa ouvir essa palavra, ser abençoada, em nome de Jesus. Toda a sua família, todos os seus irmãos, em nome de Jesus,
Senhor, venha nos guardar, nos preservar, selar a nossa tenda, que nenhuma peste, nenhum mal venha chegar, que a tua glória nos acoberte embaixo do teu manto, para a glória e louvor do teu santo e poderoso nome, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, o Pai, que a gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações e comunhão do Espírito Santo estejam em cada vida, e todos os irmãos digam amém. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe em nome de Jesus.